Vamos mergulhar em uma das regiões mais dinâmicas e, uau, mais populosas do planeta, o sul da Ásia. É basicamente um continente inteiro dentro de um subcontinente. E agora a gente vai entender o porquê. Para começar, se liga nesse número. Estamos falando de uma região que é ao lar de quase 2 bilhões de pessoas. Isso é tipo um quarto de toda a humanidade. Só esse dado já dá uma noção da escala e da importância global do que a gente está falando aqui. Ok, mas para a gente poder entender essa região, o primeiro passo é, bem, definir o que ela é. Afinal de contas, o que é exatamente o sul da Ásia? Então, geograficamente falando, a definição mais clara é essa aí, subcontinente indiano. Por quê? Porque, basicamente, toda essa área fica em cima da sua própria placa tectônica, a placa indiana. E há milhões de anos, essa placa bateu de frente com o resto da Ásia. O resultado? A criação da barreira natural mais absurda do mundo, a Cordilheira do Himalaia. Beleza! E quais países formam essa região? Geralmente, a gente fala de 8 nações. Tem a gigante Índia, claro, e os superpopulosos Paquistão e Bangladesh. Mas também tem as nações montanhosas, como Nepal e Butão, e as ilhas, como Sri Lanka e as Maldivas. Ah, e o Afeganistão também costuma entrar na conta, o que já mostra que a própria definição é bem diversa. Agora, saindo um pouco da política e mergulhando na geografia, que é a nossa simplesmente espetacular. O sul da Ásia é uma terra de contrastes geográficos que são assim, de cair o queixo. Essa dualidade fica muito claro. De um lado, no norte, a gente tem o teto do mundo, o Himalaia, com aqueles picos que parecem rasgar o céu. Do outro lado, no sul, o cenário muda completamente. Vastas planícies super férteis, como a Indo-Gangetica, e nações que são basicamente atóis, como as Maldivas, onde o ponto mais alto mal chega a alguns metros acima do mar. É um contraste absurdo. E essa muralha de montanhas não está lá só de enfeite, não. O Himalaia funciona como um verdadeiro escudo climático. Ele literalmente bloqueia os ventos gelados e secos que vêm da Ásia Central. O resultado é que o clima no subcontinente acaba sendo bem mais quente e úmido do que seria sem essa barreira. Pois é, e essa geografia toda serve de casa para um dos mosaicos humanos mais complexos do planeta. A diversidade de gente, de culturas aqui é uma coisa impressionante. Vamos voltar para aquele número do começo, quase 1,9 bilhão de pessoas. Isso faz do sul da Ásia não só a região mais populosa, mas também a mais densamente povoada do mundo. É gente, muita gente. Uma concentração humana que não tem igual em nenhum outro lugar. E quando a gente fala de diversidade, a religião é um ponto-chave. Pensa só, o sul da Ásia é o berço de várias religiões mundiais. Hinduísmo, budismo, sikhismo, jainismo, todas nasceram ali. Não é à toa que a região tem as maiores populações de hindus, jainistas e sikhs do mundo. E para adicionar mais uma camada de complexidade nisso tudo, a região também é o lar de, pasme, 1/3 de todos os muçulmanos do planeta. Com populações gigantescas na Índia, no Paquistão e Bangladesh, é um verdadeiro caldeirão de fés, todos convivendo ali, lado a lado. E essa diversidade toda não para na religião, não. Quando o assunto é idioma, então, é uma tapeçaria impressionante. São centenas de línguas faladas que vêm de grandes famílias, sabe? Como a indo-ariana, mais para o norte, e a dravídica, mais para o sul. Isso sem contar muitas outras. Essa variedade toda é o resultado de milênios e milênios de história e de povos se movimentando. Ok, saindo da cultura e entrando na economia. A história aqui é de uma transformação aceleradíssima. Hoje, o sul da Ásia é simplesmente a região que mais cresce economicamente no mundo. Ponto. Dá uma olhada na escala disso. A Índia, claro, é um motorzão da região. De longe, a maior economia, responsável por mais de 80% de tudo que é produzido por lá. Mas, e isso é super importante, é crucial ficar de olho no crescimento de outros países. Bangladesh, por exemplo, virou um polo industrial gigante. O Paquistão também. Esse dinamismo todo está criando novos mercados e, querendo ou não, está mudando o equilíbrio da economia global. Então, aqui está o ponto principal. Ao mesmo tempo em que é a região que mais cresce no mundo, essa expansão acontece junto com desafios de desenvolvimento que são gigantes. É uma história de dois lados, sabe? E esses desafios não são pequenos. A pobreza ainda é uma realidade para centenas de milhões de pessoas. A desnutrição é um problema crônico. Ainda existem disputas territoriais bem complicadas. E para completar, a região é uma das mais vulneráveis do mundo aos efeitos da mudança climática. A gente está falando de derretimento de geleiras lá no Himalaia e, ao mesmo tempo, do nível do mar subindo e ameaçando as ilhas. Bom, para fechar, vamos juntar todas essas peças.
Porque tudo isso importa para o resto do mundo. Ou seja, por que todo mundo deveria estar de olho no que acontece no sul da Ásia? A importância vai muito, mas muito além do número de pessoas. A região é uma verdadeira encruzilhada geopolítica. O que acontece lá, seja na economia, na política ou na estabilidade, reverbera pelo mundo todo, como um efeito dominó. Pode acreditar, uma parte enorme do futuro do nosso século está sendo escrita ali, agora. E isso tudo nos deixa com uma pergunta no ar. Com um quarto da humanidade, economias que disparam e uma diversidade cultural que não se vê em outro lugar, o caminho que o sul da Ásia vai seguir não é só uma história local, é uma peça central da nossa história global. A grande questão do nosso tempo talvez seja justamente essa: como essa trajetória vai se desenrolar e moldar o futuro de todos nós.